professor Bruno. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre a parte de polaridade das moléculas, mas agora a gente vai entrar mais a fundo falando sobre as forças intermoleculares. E quem ainda não se inscreveu no canal, é aluno novo, se inscreva, dê comentário, tire suas dúvidas, que lá vai ser postado todas as aulas que vocês vão precisar para fazer as atividades que valem nota, tudo bem? Então essas aulas são relacionadas ao roteiro de atividade 2, que vocês vão estudar para a atividade 2 da semana que vem. Tudo bem, pessoal? Então preste atenção aí, tire suas dúvidas, mande seu comentário, mande seu e-mail, que a gente está lá para tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Então vamos começar agora. Ó, a aula de hoje nós vamos falar sobre as forças intermoleculares, ou seja, no caso nós vamos falar sobre os dipolos induzidos, né? O que primeiro seria uma força intermolecular? Na verdade é assim, nós temos, por exemplo, uma molécula lá, então, por exemplo, tem uma molécula de água, tenho lá H2O. Essa molécula de H2O, se tiver uma outra molécula perto, né, então vamos pegar aqui outra molécula de H2O. Ó. A força intermolecular, inter quer dizer entre moléculas, então é entre essa molécula aqui, que eu vou chamar de 1, com essa molécula aqui, que eu vou chamar de 2. Então existe uma força intermolecular, ou seja, existe uma atração eletrostática entre essa molécula. Então isso é uma força intermolecular, é uma força entre moléculas. Agora, quando a gente fala assim força intramolecular, o que seria uma força intramolecular? É uma força que está dentro da molécula, ou seja, a força da ligação química, por exemplo, entre esse hidrogênio e esse oxigênio. Então essa daqui a gente fala que é intra quer dizer dentro, dentro, lembra desse termo, intramolecular. E agora, entre as moléculas a gente fala que é intermolecular. Lembra do campeonato internacional, é entre vários países, então a força intermolecular é inter quer dizer entre moléculas. Agora a intra é dentro, a força acontece dentro da molécula, da ligação química da molécula, tudo bem? Agora a gente pode começar então. Vamos fazer essa primeira análise aqui. Por que tem certas substâncias que evaporam mais rápido que a outra? Por exemplo, a gente coloca aqui o exemplo da água com éter. Então vamos dar uma lidinha aqui. As interações das moléculas decorrem da existência de forças denominadas intermoleculares. Tais interações são relacionadas com a mudança do estado físico da matéria, conforme ilustrado. Ou seja, por que tem substância que vira gás mais rapidamente que outra? Tem a ver com a força intermolecular. Vocês já perguntaram para você? Ah, professor, é a força intermolecular então da água, por exemplo, é diferente da do éter. Olha aqui o exemplo. Ó. Depois de um tempo, eu tenho água e éter. Ó. Depois de um tempo, eu tenho menos éter do que água. O que significa que aconteceu? O éter evaporou mais do que a água. Agora, por que acontece isso, né? Por causa das suas forças intermoleculares. Então o esquema mostra que o éter evaporou mais rapidamente do que a água. Esse fato evidencia que as forças intermoleculares existentes no éter são mais fracas do que existentes na água, ou seja, a atração que tem entre o éter, as forças entre as moléculas de éter e as moléculas de água, as do éter são mais fraquinhas. Se são mais fraquinhas, elas se separam mais facilmente e viram gás mais rapidamente, mais facilmente. Tudo bem? Generalizando, quanto menos intensas forem as forças intermoleculares, mais volátil será a substância e menor será a sua temperatura de ebulição. Volátil que significa o seguinte, é que ele evapora mais rapidamente. Por exemplo, você pega o álcool e a água. O álcool ele é mais volátil que a água. Por quê? Porque ele tem as suas forças intermoleculares é menor. A atração entre suas moléculas é menor. Se é menor, vai ser mais volátil, ou seja, vai ser menor o ponto de ebulição. Menor o ponto de ebulição, evapora mais rapidamente. Tudo bem? Então, durante uma mudança do estado, ocorre simplesmente o afastamento das moléculas, ou seja, somente as forças intermoleculares são rompidas. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Por exemplo, você tem a água. A água aqui, vamos supor que aqui está no estado sólido. Se eu aumentar essa distância entre essa molécula 1 e 2 da água, ela vai para o estado líquido. Se a distância ficar maior ainda, ela vai para o estado gasoso. Então, o estado da matéria tem a ver com a distância entre uma molécula e outra, ou seja, entre as suas forças intermoleculares. Tá? Então, as forças intermoleculares são genericamente denominadas forças de Van der Waals, em homenagem ao físico holandês chamado Johannes Van der Waals, que em 1883 propôs a existência dessas forças. As atrações existem tanto nas substâncias formadas por moléculas polares como moléculas apolares. Mas nessas últimas,
nessas últimas, a explicação foi dada por Fritz London, apenas em 1930, né? Então, o primeiro tipo de força intermolecular que vocês têm que saber é a força de polo induzido e induzido, que são daquelas moléculas que a gente já falou nas últimas aulas, as moléculas apolares. Quem seriam as moléculas apolares? Seriam as moléculas diatômicas com o mesmo átomo, né? Então H2, O2, F2, Cl2. Agora o CO2 já é uma exceção, porque a gente vai pelo número de nuvens eletrônicas e o número de ligantes iguais, faz com que a molécula seja apolar. O CH4 também é apolar e o C2H6, que é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto também são moléculas apolares, né? Então essas forças ocorrem em todos os tipos de moléculas, mas são as únicas que acontecem entre as moléculas apolares. Então os dipolos induzidos só vai acontecer com o quê? Com moléculas apolares, se perguntarem para vocês. Apolares, tá bom? Quando essas moléculas estão no estado sólido ou líquido, devido a proximidades entre elas, ocorre a deformação momentânea da nuvem eletrônica, originando uma carga negativa e positiva, ou seja, há uma indução eletrostática. Porque geralmente elas não têm carga nenhuma. Mas para mudar o estado físico delas, vai ter que gerar uma carga positiva e uma carga negativa na molécula. Então, por exemplo, você tem lá a molécula de H2, vamos representar ela assim, ó. Aí tem uma outra molécula de H2. O que vai acontecer aí? Vamos supor que aqui, ao acaso, vai formar uma carga parcialmente negativa, aqui positiva. Aqui, então, vai ser parcialmente positiva e negativa. Então, vai ter vamos fazer um pontilhado aqui. Vai ter uma força de atração eletrostática entre essa molécula de hidrogênio 1 e essa molécula de hidrogênio 2. Né? Induzido, então aí vai mudar o estado físico, sei lá, do estado gasoso pode ir para o estado líquido, ou do estado líquido pode ir para o estado sólido. Se aumentar a força de atração, né? Ou seja, o estado físico vai ficar ou líquido ou sólido, depende. Geralmente eles são gases, as moléculas apolares na temperatura ambiente. Tá? Para ela virar líquido e sólido, tem que ter uma indução eletrostática fazendo com que a molécula fique parcialmente positiva e negativa, ou seja, forme um dipolo. Tudo bem? Então esses são os exemplos de moléculas que fazem dipolos induzidos. São as moléculas apolares. Tudo bem? Então, qual a consequência disso? As moléculas apolares que fazem dipolos induzidos são as que mais, as que menores têm o quê? Baixo ponto, vou colocar aqui, ó, baixo ponto de fusão, ou seja, transformar do estado sólido para o líquido, e baixo ponto de ebulição. Tá bom? Então, se perguntarem para você, qual as forças intermoleculares que possuem mais baixo ponto de fusão e ebulição? As moléculas do dipolo induzido e induzido. Por que elas são maior baixo ponto de fusão e ebulição? Porque são moléculas apolares. E as moléculas apolares as que têm menor ponto de fusão e ebulição. E é por isso que elas são no estado, o estado delas na temperatura ambiente geralmente é estado gasoso. Tudo bem, pessoal? Vocês pegam, por exemplo, o CO2, né? O CO2, vocês já viram o gelo seco? O gelo seco é feito de gás carbônico. Você vê que ele está no estado sólido, quando você põe na mão, começa a sair fumaça, ou seja, ele já vira gás rapidamente. Por quê? Porque a atração intermolecular entre as suas moléculas é muito fraca. Então, logo na temperatura ambiente, que é uma temperatura muito alta para o CO2, faz com que ele vire gás, ele pule, né, do estado sólido e vai para o gasoso direto, sofrendo um processo chamado sublimação. Tudo bem? Então, o que explica isso, ele virar gás rapidamente, é porque ele possui uma força eletrostática muito baixa, por ser uma molécula polar, então aí faz com que ele do estado sólido vá direto para o gasoso na temperatura ambiente. Tá bom, pessoal? Então essa era a aula de força intermolecular, o primeiro tipo. A gente vai falar de 3, hoje a gente falou de induzido, depois a gente vai falar de permanente e depois das ligações ou pontos de hidrogênio, que aí completa as aulas de forças intermoleculares. Então qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, se inscreva no meu canal e lá vai ter todas as aulas e todas as respostas, tá bom? Então tenham bons estudos e tchau!